Celebramos nesta semana o Dia da Lei, uma data para ressaltar a importância de se cumprir as normas que orientam nossas condutas. As leis estão presentes em todos os momentos do nosso cotidiano. Elas refletem valores e princípios estruturantes para que uma sociedade possa conviver em harmonia. Vamos falar sobre a importância das leis no nosso dia a dia com o cientista político e sociólogo Frederico Santana Rick. Frederico, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Igualmente, eu queria que você começasse explicando para a gente aí um pouco da importância da gente comemorar um Dia da Lei. Por que é importante a gente parar para pensar nessa data, pensar sobre esse assunto? O Dia da Lei foi instituído em 1965 pela Organização Nacional Mundial das Nações Unidas, pela ONU. E eu acredito que ele seja muito importante porque ele nos ajuda justamente a lembrarmos, nós todos como cidadãos, que o que rege a nossa vida no dia a dia são leis, São as leis que determinam muito do que a gente faz, deixa de fazer, Elas passam desde aspectos econômicos, sociais, desde as leis de trânsito, as leis de convívio, e a gente nem sempre para pensar que essas leis estão presentes no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. E eu acho que também é importante lembrarmos do Dia da Lei, a gente ter consciência da existência dessas leis, também para transformá-las, E para a gente provocar reflexões críticas, seja nas escolas, seja no local de trabalho, seja nos momentos em família, no sentido de problematizar as leis que a gente tem, da gente parar para refletir um pouco a origem dessas leis, como é que se faz, como é que se produz uma lei, como é que se altera uma lei, E muitas vezes, infelizmente, a gente só lembra das leis em momentos de dificuldade, por exemplo, quando a gente é atingido pelo Código Penal por algum motivo, Ou quando essas leis são abordadas pelos meios de comunicação, pelos mais variados motivos. Mas sobre as leis mais importantes, eu diria, a gente escuta falar pouco delas e a gente problematiza pouco elas, que são as leis ligadas às questões econômicas, que muitas vezes deveriam estar sendo utilizadas para promover o bem-estar social, para promover o fim da desigualdade social, que está lá nos objetivos, no inicinho da nossa Constituição Federal, que é a lei máxima que a gente tem, A gente tem uma hierarquia de leis, a Constituição é a principal delas, e a gente deveria ter uma obsessão para atingir aqueles objetivos que estão lá, e nem sempre a gente tem, Certo. Frederico, bom dia para você. Já que você tocou nesse assunto, fala um pouquinho mais, então, dessas leis aí que podem fazer muita diferença, na vida, principalmente para a desigualdade social, enfim, para que a gente possa refletir um pouquinho. Quais são essas leis aí que muitas vezes são esquecidas e que podem fazer toda a diferença nesse aspecto? Olha, a Constituição Federal, eu vou começar pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ela tem 4 grandes objetivos que deveriam ser nossa obsessão enquanto cidadãos e também enquanto legisladores e enquanto executivos, ou seja, prefeitos, governadores, presidente, juízes, que é o pessoal do Poder Judiciário. Quais são esses 4 grandes objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. A gente nem sempre vê essas defesas, e leis que ajudam nesse sentido. Sobretudo no justa, A gente vive num dos países mais desiguais do mundo e, ultimamente, a gente anda vivendo também num país muito pouco solidário, muito pouco atento às mazelas sociais. Segundo grande objetivo que está na Constituição Federal, garantir o desenvolvimento nacional. Nós temos assistido um processo de desindustrialização, por exemplo, muito grande, que já vem de alguns anos. Um processo cada vez mais de dependência da exportação de matéria-prima pouco elaborada, pouco manufaturada, Nós não estamos vendo um desenvolvimento nacional, a gente está vendo cada vez mais o país retomar aos tempos de colônia, em que a gente vende produtos sem nenhuma elaboração, Minério, commodities, grãos de soja, de feijão, de milho, etc., o agronegócio.
terceiro grande objetivo, e esse uma especial atenção de nós que somos cristãos, né? Que é uma boa parte de quem está nos assistindo aqui pela TV Pai Eterno. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? Nós temos assistido um crescente aumento das desigualdades sociais, né? A gente teve uma triste cifra no ano passado de um aumento enorme do número de milionários na população brasileira, ao passo que a gente assistiu um aumento ainda maior do número de pessoas na pobreza. Nós temos hoje, segundo as últimas pesquisas, 20 milhões de brasileiros passando fome. Então você pensa bem, a gente poderia estar produzindo leis para acabar com essa desigualdade social? Obviamente que poderíamos, né? A gente poderia estar produzindo leis para diminuir a desigualdade regional? Obviamente que nós poderíamos estar produzindo leis para isso. Nós poderíamos estar produzindo leis para erradicar a pobreza? Claro que a gente poderia estar produzindo leis para erradicar a pobreza, né? Então, vale a pena a gente refletir sobre as leis que a gente tem, se elas estão conseguindo garantir esses três grandes objetivos que estão lá. E o quarto e último grande objetivo que está lá na Constituição, como objetivos da República Federativa do Brasil, é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Infelizmente, a gente temos visto sendo disseminado aí muito mais ódio, muito mais desavenças, muito menos respeito pelas diferenças entre nós, né? E eu finalizo para dizer o seguinte, assim, pensemos enquanto legisladores, enquanto gestores públicos, e os responsáveis aí pelos três poderes, né? Legislativo, executivo e o judiciário. Se nós somos, vamos pensar como se a gente fosse um pai de família, né? E a gente tem ali 2, 3 filhos que estão vivendo muito bem, com muitas propriedades e comendo do bom e do melhor e podendo viajar e ter acesso a lazer, cultura, esporte, né? Mas nós temos ali outros 2, 3 filhos dessa mesma família que estão passando fome, né? Será que a gente não faria uma lei, aqui pensando, estou trazendo para o âmbito familiar, né? Mas no âmbito da sociedade, seria uma lei que fizesse a distribuição melhor dessa riqueza, que a gente pudesse fazer com que esses que têm um pouco mais pudessem contribuir para que esses que estão passando fome não tenham que passar fome. Então, acho que essa é uma questão que o Dia da Lei nos provoca a refletir. E para finalizar mesmo, uma outra coisa importante que o Dia da Lei nos provoca a refletir é que a existência da lei não garante a sua aplicação, né? Então, isso é algo para a gente parar para pensar, né? O que a gente pode fazer para garantir a aplicação de leis que muitas vezes são as melhores que nós temos, né? O Brasil aprovou legislações muito importantes no marco, por exemplo, da legislação da internet, para falar de um tema que está muito em voga em função da pandemia e da necessidade que nós estamos tendo de ter acesso, né? É uma das leis mais avançadas que tem. Por que ela não é aplicada, né? Para que todos tenham acesso a uma internet de qualidade, por exemplo, né? Enfim, são um conjunto de questões que o Dia da Lei nos permite refletir. Acho que é isso. É importante, sim, então, a gente pensar, né, sobre esse assunto, mas efetivamente, ali na prática, nós, como cidadãos comuns, como a gente pode fazer para pressionar, né, o poder público a criar leis que atendam às nossas dificuldades? A gente percebe que existem diversas organizações que lutam por determinadas causas, organizações importantes. Mas o senhor mencionou aí, por exemplo, 20 milhões de pessoas que vivem na pobreza. Como que essas pessoas, na prática, podem fazer para lutar, para que seja criada alguma lei que ajude essa realidade delas? Boa pergunta, Wilker. Veja bem, nós passamos quase todo o século XX, nós estamos falando de pouco tempo atrás, né? Com a maior parte dos países do mundo, mesmo os mais avançados, por exemplo, os países da Europa, em que não permitiam que as mulheres votassem.
Foi importantíssimo a organização das mulheres no movimento sufragista. Aí tem um filme maravilhoso que eu sugiro para os nossos telespectadores assistirem, que são As Sufragistas. É um filme gostoso de assistir, que mostra justamente como é que essa organização das mulheres conseguiu fazer essa conquista, né? No século XIX, quando no Brasil ainda existia a escravidão, foram muitas as mobilizações de abolicionistas até conseguir alcançar, enfim, a abolição em 1888, né? Se a gente ainda volta de novo agora no século XX aqui no Brasil, a gente vê que a maior parte do tempo, a maior parte da história do Brasil ao longo dos 100 anos, né, do século XX, nós não vivemos numa democracia, né? Na verdade, 70%, 80% desse tempo a gente viveu sobre alguma forma de ditadura. Foi importantíssimo, por exemplo, na década de 80, as mobilizações pelas diretas já, para a gente conquistar o fim da ditadura em 85 e a Constituição de 1988, né? Vamos pegar um período mais recente ainda, né? Nos últimos 40 dias, o que a gente assistiu no Brasil? Em 29 de maio, no dia 19 de junho e agora no último 3 de julho. 3 grandes mobilizações que aconteceram em todos os estados brasileiros, reunindo aí no seu total quase 1 milhão de participantes, né? Nós não estamos falando de 10 mil, 100 mil, nem de 200 mil. Segundo aí o levantamento feito pela imprensa, chegou no total, em termos de participação, mais de 200 cidades fizeram atos políticos, reunindo mais de 1 milhão. Brigando pelo quê? Por vacina, por exemplo, né? Isso pode pressionar os legisladores a vacina contra a Covid, né? Claro. Pressionar os legisladores a acelerarem um processo que pode ser através das leis para garantir esse tipo de coisa, né? Nós assistimos também no ano passado, por exemplo, pegar o caso dos Estados Unidos, onde ainda é muito presente também, tal qual na nossa sociedade, o racismo. Fizeram mobilizações gigantescas, aí na casa dos milhares e dos milhares de pessoas que foram às ruas contra leis que até hoje existem nos Estados Unidos que acabam perpetuando o racismo, e conseguiram algumas leis, alterar algumas legislações que permitem, por exemplo, punir policiais que agem de forma racista, né? E isso vale para para a atual situação dos brasileiros hoje que passam fome, que é a pergunta específica que você fez, né? A maior parte da situação de pobreza e extrema pobreza que a gente tem no Brasil está associado a pouco acesso à renda. De onde veio esse pouco acesso à renda? Veio, sobretudo, das mudanças recentes nas leis trabalhistas. Houve mobilização que tentou impedir essas mudanças e não foi possível, mas uma nova alteração na correlação de forças na sociedade, e aí esse é um tema importante quando a gente vai discutir lei, né? Porque as leis são retratos de um determinado momento da sociedade, né? Uma nova mudança nessa alteração, nessa correlação de forças, pode conseguir leis mais favoráveis que consigam aumentar a renda dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, claro que muitos desses que estão passando fome são até desempregados ou desalentados, né? Ou subutilizados, pessoas que estão vivendo nos bicos aí, né? Mas existem, inclusive, pessoas que estão empregadas, que são trabalhadores, mas que estão vivendo numa situação de muita precariedade e com insegurança alimentar, né? Quando você até tem acesso a algum alimento, mas ele não supre todas as suas necessidades nutricionais, né? Então, veja bem, é preciso pressionar e aí essa pressão vem por parte dos sindicatos de trabalhadores, vem por parte da organização. Nós assistimos uma outra mobilização recente, que alguns vão lembrar aqui, que foi a greve dos aplicativos, dos entregadores, que está tão na moda, né? Está tão presente na nossa sociedade hoje, os entregadores aí de aplicativo, que muitas vezes, e eu li alguns depoimentos nessa ocasião que acho que nos deixam todos muito tristes, né?
que eles diziam assim, uma das coisas mais tristes que tem é a gente trabalhar o dia inteiro entregando comida, né, com fome. A gente tendo que trabalhar com fome pela entrega, porque é um regime de exploração muito grande. Recentemente, o judiciário brasileiro reconheceu o vínculo empregatício, por exemplo, de um motorista de Uber e a Uber. Isso é algo muito importante para nós, porque, veja bem, o motorista de Uber, teoricamente, ele não é funcionário nem de quem solicita a viagem, né, do usuário, não é funcionário também da Uber. Isso coloca ele numa situação jurídica, sem uma legislação que o ampare, muito grande. O dia que a gente tiver uma grande mobilização, organização, paralisação desse profissional, desses trabalhadores, desses motoristas, pode ser que a gente consiga construir uma legislação mais favorável. E isso vai favorecer a todos nós, não só os motoristas de Uber, né? Mas vai favorecer que a gente tenha, então, o alcance, né, desses objetivos principais da Constituição Federal, que é uma sociedade mais justa, mais solidária, mais harmônica. Certo, Frederico, ótimos exemplos aí, paralelos que você fez. Agora, dê exemplos aí de como essa criação de leis, né, ela pode ter a parceria da sociedade, né, a população em si, participar da criação de leis, que eu acho que é importante porque muitas vezes a gente acha que está muito longe da gente, né? De que forma a sociedade pode participar aí no momento da criação dessas leis? Olha, vou te ser muito sincero, Marina, a nossa Constituição Federal, ela prevê o seguinte, que aliás é o parágrafo 1º da Constituição, né? E que é famoso, todo mundo aqui já ouviu falar dele, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Eu queria chamar a atenção para 2 palavrinhas aqui desse primeiro parágrafo da nossa Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, né, senadores, governadores, etc., ou diretamente. O que eu quero chamar a atenção é para essa palavra diretamente. Em países mais avançados, os mecanismos de participação direta, eles são muito mais presentes na sociedade, né? Você tem uma ideia, vamos pegar aqui os países do norte da Europa ali, Suécia, Finlândia, Dinamarca, né? Islândia. Nesses países, a realização de plebiscitos organizados pela própria Estado desses países é muito frequente. Chegam a acontecer plebiscitos semanais, né, no mínimo mensais, consultando a população sobre os temas de maior relevância daquela sociedade, né? Por exemplo, nós estamos assistindo agora no Congresso Nacional a tentativa de se privatizar a Eletrobras, o nosso sistema de distribuição de energia, a tentativa de se privatizar os Correios, que é a estatal mais antiga da história do Brasil, né? E que é a única estatal presente em todos os mais de 5.000 municípios brasileiros, né? Será que esse não é um assunto que merecia ser contar com a consulta de toda a população para ver se ele é favorável ou não a vender esse patrimônio que é seu? Essa é uma reflexão que a gente deveria estar fazendo. Por que eu estou chamando a atenção para isso, para responder a sua pergunta? Porque os políticos brasileiros, a nossa elite econômica, a nossa elite política, né? Ou a nossa burguesia, se a gente preferir utilizar aqui uma linguagem das ciências sociais, né? Eu sou das ciências sociais, eu não sou do direito, né? Então, estou aqui chamando a atenção para termos que relacionam a vida em sociedade com a legislação que a gente tem. Essa elite nossa, econômica, política, ela tem muito medo da participação popular, né? A gente tem frases célebres na história do Brasil de que o povo, façamos a reforma agrária antes que o povo a faça, façamos a revolução antes que o povo a faça, ou o famoso
caracterização do golpe de 1964, do golpe militar de 1964, como uma contra-revolução, né? Um receio de que um aumento da participação da sociedade pudesse levar justamente a uma democratização maior. Quando a gente fala de democratização do Brasil, a gente tem que entender, né? Nós estamos falando de democratização da riqueza, democratização da terra, democratização do acesso ao saber, democratização do acesso à cultura. Então, isso tudo para dizer que hoje os mecanismos de participação que a gente tem são poucos, né? Nós temos, por exemplo, um mecanismo de participação que é o seguinte: a população pode propor projetos de iniciativa popular, leis a partir da própria mobilização da sociedade. Nós temos até hoje 4 únicos exemplos, sendo o mais famoso deles a Lei da Ficha Limpa, né? Que foi uma lei que foi através da coleta de assinaturas da população. É preciso que pelo menos 1% dos eleitores assinem esse abaixo-assinado. É uma percentagem alta, se você parar para pensar, se conseguir que 1% dos eleitores assinem um projeto de iniciativa popular, né? Mas isso já foi conseguido em mais de uma ocasião, essa quantidade de assinaturas, e ainda assim, quando isso se entregou, esses 4 projetos de iniciativa popular que foram levados ao Congresso, né? Ainda assim, quando chega no Congresso, sabe o que o Congresso diz? Assim, nós não temos... E aconteceu nesses 4 casos, inclusive o da ficha limpa. Nós não temos instrumentos aqui que deem conta de fazer a verificação da validade dessas assinaturas. Então, se pega esse projeto de lei que veio pela iniciativa popular e todos esses 4 casos tramitou, na verdade, como uma lei comum. Foi algum parlamentar que pegou, então, essa iniciativa popular e de fato, apresentou o projeto como um projeto de lei seu, né? Então, você vê essa limitação, né? Plebiscitos e referendos que estão previstos na nossa Constituição foram raríssimas as exceções, né? O que mais está na memória, talvez, dos nossos telespectadores é o referendo do desarmamento, né? Inclusive, a gente teve uma derrota muito ruim, né, nesse caso, né? Então, é preciso que a gente avance muito ainda nesses mecanismos. Existem outros mecanismos, que é a participação nos conselhos de políticas públicas. O Brasil prevê a existência desses conselhos para tudo quanto é lei. A gente tem um conselho para criança e adolescente, conselho da educação, conselho da merenda escolar, o conselho de segurança alimentar, né, como Sim. A gente mencionou a questão da fome. Então, a participação nos conselhos também é um outro mecanismo, mas a maior parte desses conselhos, eles são ainda consultivos, eles não são deliberativos, né? Tem os conselhos de saúde. Incentivo muito, inclusive, nossos telespectadores que procurem os conselhos locais de saúde, que são conselhos que têm um poder grande aí, que nesse momento da pandemia são muito relevantes. É verdade. Frederico, acho que é uma discussão muito importante, você colaborou muito com a gente aqui com os esclarecimentos. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, sim, eu acho que faz muito bem a todos, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo acabou, mas teremos uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço a você.